Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um calçado que eu vou apresentar de bandeja para você. Hoje é sexta-feira, dia de tênis novo, bicho. Hoje eu vou te apresentar um tênis que foi uma surpresa incrível no processo de testes do Fôlego. Estou falando do New Balance Zante V2. Por que ele foi uma surpresa incrível? Porque ele está numa faixa, numa prateleira de calçados muito diferentes e muito exclusivas do mercado. Dificilmente você encontra um calçado com as características desse tênis. Eu vou explicar o passo a passo do porquê eu estou te dando esse tipo de informação, colocando esse calçado nessa prateleira a partir de agora, nesse Testamos. Se você gosta de tênis intermediário, se você gosta de calçados que tem aquela faixa de peso entre 250 e 260 gramas, que serve para a tua rodagem, super versátil, com certa flexibilidade e com soluções inteligentes, porque esse calçado ele tem soluções inteligentes, que é difícil você encontrar no mercado. Então você não pode perder o Testamos de hoje. Não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o New Balance Zante V2. Muito bem, meu companheiro, recebi esse calçado aqui da New Balance, coloquei ele num processo de testes que segue aí os padrões que o Fôlego faz com a maioria dos calçados que vem parar aqui na minha mão. O que eu faço? Utilizo em treinos de esteira, primeiro começo na esteira, depois eu vou dar um trotezinho na pista. Eu não faço muito treino de pista, não faz parte mais da minha rotina de treinos. E depois eu levo ele para a rua, que normalmente é um treino de asfalto, um treino mais longo, mais de 20 km, etc. E eu consigo avaliar exatamente como o calçado reage em cada situação. Esse tênis passou por todo esse processo e depois ele passou por um repeteco desse processo. Então, tudo que eu faço com a maioria dos calçados, eu fiz com o Zante, mas aí em vez de eu gravar na semana, quando eu terminei, eu resolvi submeter ele a mais uma semana, porque eu estava intrigado com algumas respostas que esse calçado me passou nos testes. E então eu vou mostrar para vocês a partir de agora na Verb, de perto, o Zante V2 e falar por que eu quis ficar mais tempo testando esse tênis. Vamos lá. Direto na Verb você já está vendo, esse aqui é o Fresh Foam Zante V2. Fresh Foam diz respeito ao material de entressola que a gente vai falar já já. Eu vou dividir esse review em 3 partes, como eu sempre faço, mas vou começar pelo cabedal e aí no cabedal vou fazer 3 subdivisões no cabedal para explicar exatamente o passo a passo desse calçado. Bom, como você pode ver, esse é um calçado forjado em mesh. Esse mesh aqui, ó, que está aqui em cima do toe box, é o mesmo mesh que está na lateral, com uma diferença. Aqui em cima do toe box ele tem uma certa elasticidade, ele tem uma certa expansividade. O toe box desse tênis é um toe box, como você pode ver, razoavelmente largo. Teoricamente não precisaria ter um mesh expansivo, mas o mesh expansivo desse tênis ajuda demais na qualidade do conforto, no quanto esse tênis é confortável no seu pé. Internamente ele tem 0 de costuras. 0. Normalmente as marcas mandam pra gente aquele release falando que o tênis não tem costuras, mas quando você vai investigar, quando você levanta o tênis, vai olhar dentro do cabedal, normalmente tem uma costura ou outra. O Zante não tem costuras. Não tem costuras. Então, por dentro ele é praticamente uma meia. A sensação que você tem correndo sem meia é que você está de meia. Esse é o resultado do teste sem meia em relação ao Zante. Vamos voltar. Olhando de perto, então o mesh que está aqui dentro é o mesmo mesh que está na lateral. Em volta do mesh você tem linhas de suporte, que tem aqui na frente uma proteção na biqueira do calçado, e essas linhas de suporte juntam-se aqui com o suporte dos ilhoses e vem até a lateral, o arco do pé, juntando com o contraforte, que eu já vou falar já já. O que essas linhas de suporte lembram é o material, não sei, o que a ASICS faz no novo Fluid Fit, o Fluid Fit novo da ASICS, que já está disponível nos calçados desde o lançamento do Metarun, é muito parecido com o que a New Balance faz no Zante, nas linhas de suporte. São linhas de suporte com emborrachado sintético, muito sutil, muito leve, que ajudam a dar estrutura para o tênis e não atrapalham na sensibilidade interna. Então, mais uma vez, contribuindo para o conforto do calçado. Vamos voltar direto para as linhas de suporte, para o mesh expansivo, e aqui atrás a gente tem o contraforte, que é feito na mesma estrutura desse material sintético emborrachado e não tem nenhuma peça plástica interna. Aí mora um dos grandes segredos desse calçado. Normalmente você tem 2 tipos de contraforte em calçados, ou um calçado com contraforte livre, que normalmente é um calçado
que propõe uma pisada natural, ele não te dá direcionamento de passada, ele não tem nenhum material plástico atrás. Ou então você tem calçados com um clipe de contraforte feito com uma peça plástica, que normalmente dá um direcionamento de passada e fica aqui até a parte de baixo do tornozelo. O que a gente tem no Zante é uma solução nova. Bom, o clipe de contraforte do Zante, ele não detém nenhum tipo de peça plástica. Então, se você apertar, você vê que não tem peça plástica. Mas como ele tem todo esse material sintético duplicado no contraforte, se você apertar com força, ele acaba cedendo. O que isso quer dizer? Ele funciona da seguinte maneira, ele te dá um direcionamento de passada sem agregar peso para o calçado. Essa é uma grande solução. Uma grande solução. Normalmente, quando a gente avalia calçados, contraforte de calçado, ou ele tem ou ele não tem um clipe de contraforte. Nesse caso, é uma solução super interessante, diminui o peso, mantém o direcionamento de passada e não agrega em barreiras plásticas para o contraforte do tênis. Então, se você está acostumado a correr com calçados que não tem clipe de contraforte plástico, você não vai estranhar correr com o Zante. E por outro lado, se você está acostumado com o clipe de contraforte, você vai ter um calçado mais leve no pé e continua tendo direcionamento de passada e continua tendo suporte de contraforte. Essa é uma solução extremamente inteligente e que eu nunca tinha visto no mercado. Nem os calçados da Skechers, que trabalham sem o clipe de contraforte, o Go Run, o Go Run Ride, que não tem a placa plástica e que tem um material duplicado, conseguem essa firmeza de contraforte que o Zante consegue. Então, o contraforte é um dos pontos positivos desse tênis. Vamos voltar lá para a Vurb e mostrar um pouquinho mais sobre o cabedal desse tênis. Bom, só para finalizar o cabedal, como você pode ver as aberturas do mesh, é um mesh super respirável, por dentro ele não tem costura e ele parece muito ao que a Adidas implementava no ESM e o que a Nike implementa no Fly Mesh, que está presente no Lunar Tempo. Se você for ver o review que eu fiz do Lunar Tempo, está aqui embaixo na descrição, ou então do Adidas Energy Boost ESM, que está aqui embaixo, a abertura do mesh e como esse mesh é sintético e o quanto ele reage no contato com o pé, é muito semelhante ao que a New Balance coloca no Zante. Eu posso dizer que o Zante seria uma mescla desses dois tipos de mesh, vai? É uma mescla do mesh do ESM com o mesh do Fly Mesh da Nike. Com um ponto positivo ainda em comparação a esses dois materiais, ele não amarrota. E isso é um negócio muito difícil de você pegar um mesh que tem essa sensibilidade e que não amarrota. Normalmente os calçados que tem esse mesh sensível, ele acaba amarrotando, porque é um mesh que ele não trabalha duplicado, ele não trabalha grosso, ele trabalha ventilando. E mesmo quando o mesh ventila, ele é bastante fino, a tendência é ele amarrotar. No Zante você não vê amarrotar. Ok, matei o cabedal? Vamos então falar de entressola e solado. Como você pode ver aqui, esse tênis trabalha com a entressola Fresh Foam. Fresh Foam nasceu há alguns anos, é uma entressola já consagrada dos modelos da New Balance. Muitos modelos da New Balance trabalham com Fresh Foam. O último modelo que eu fiz da New Balance aqui, que foi o Vazzy Pace, se não me engano, não é o Fresh Foam, mas muitos modelos que vocês veem que eu mostro dentro das Expos, das maratonas, os calçados que têm mais milimetragem, os mais maximalistas da New Balance, eles trabalham com Fresh Foam. O que o Zante te propõe é um calçado intermediário que trabalha com o Fresh Foam. Então eles apostam na responsividade e no amortecimento do Fresh Foam num calçado que teoricamente é um calçado para intervalados ou então para treinos mais rápidos. Depois nas minhas conclusões finais eu vou falar o que eu acho da funcionalidade desse tênis, que para mim é o grande ponto dele. Mas é muito interessante a New Balance apostar no solado Fresh Foam, que é o solado mais amortecedor da marca, para um calçado intermediário. Por que eles fazem isso? Porque esse calçado, o Fresh Foam aqui, ele tem uma característica muito interessante e que é uma característica que se aplica muito bem a um calçado de rodagem curta e de treinos intervalados. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso tão de perto, porque isso é tão delicado, mas vamos lá, eu vou tentar. Na parte externa do Fresh Foam, como você pode ver, eu estou aqui mostrando a parte externa do tênis. Você vê que ele tem pequenos buraquinhos no Fresh Foam. São perfurações côncavas na parte externa. Na parte interna do Fresh Foam, ele tem pequenos degrauzinhos convexos. O que isso significa? Essa é uma segunda solução muito inteligente desse tênis. O Fresh Foam é um material absorvedor e te dá uma certa responsividade, que é o material eleito pela New Balance para esse calçado.
Nesse calçado, o Fresh Foam funciona da seguinte maneira: na parte externa ele tem perfurações côncavas, na parte interna ele tem protuberâncias convexas. Isso funciona da seguinte maneira: ele te dá mais retenção e mais rigidez na parte interna do que na parte externa. Ou seja, esse calçado te propõe um controle de estabilidade mesmo sem ter uma placa de estabilidade. Você consegue entender isso? É uma solução muito bacana. Ao colocar esses pequenos degraus convexos na parte interna, ele deixa a responsividade desse calçado na parte interna mais rígida do que na parte externa. A gente está falando de uma entressola que ela é uniforme. Ela é uniforme no tênis inteiro. O Fresh Foam que está aqui na parte externa é o mesmo Fresh Foam da parte interna, mas com uma diferença. Essas elevações convexas na parte interna e os buraquinhos côncavos na parte externa fazem com que você tenha mais suporte na parte interna. Então, meu amigo, ele supre uma necessidade de mercado que é uma tendência. Mesmo para corredores que não são pronadores, e sim corredores neutros, esse calçado é um calçado para corredores neutros, dar mais estabilidade na parte interna do pé. É uma tendência. Ah, Gustavo, então peraí, você já falou, é a primeira vez que eu ouço você falar isso. Não, senhor, eu já falei isso no Metarun. O Metarun tinha o Dual Max interno, que era um Dual Max mais flexível, menos rígido, não era uma placa de estabilidade e propunha um controle de estabilidade para corredores neutros. Isso é uma tendência de mercado. E o que a New Balance faz com o Zante é exatamente isso. Sem se utilizar de uma placa de estabilidade, ela dá estrutura, ela dá estabilidade para corredores neutros na parte interna do pé. Por que eles fazem isso? Porque isso é uma tendência de mercado. Estudos apontam que qualquer corredor, depois de muitos quilômetros rodados, eventualmente vai dar uma certa pronadinha. E aí, se você tem um pouquinho mais de estrutura na parte interna, você evita essa pronadinha. Essa é uma solução extremamente inteligente, assim como a solução do Contraforte também é extremamente inteligente. Muito legal. Vamos voltar aqui para a Verb. Bom, já falei do Fresh Foam, já te mostrei o côncavo, o convexo, já mostrei o cabedal, a mescla de meshes, a estrutura de contraforte. Vou mostrar mais um pouquinho do cabedal, só porque eu ainda não matei o cabedal, eu esqueci de falar isso. Essa língua é muito interessante também. Aqui no bocal ele tem um material duplicado que dá um certo conforto, e a língua, como você pode ver, ela é uma língua que ela é atachada parcialmente, mas na parte de cima ela não é atachada, então ela fica solta. E aí, teoricamente, o calçado poderia mostrar esse desenvolvimento, que é a língua caindo para um lado, a língua caindo para o outro, coisa que nem todo mundo gosta. Qual que é a solução que a New Balance encontra para evitar que esse problema aconteça? Eles colocam um material emborrachado em cima da língua, bem embaixo do cadarço sintético. Esse material emborrachado ele gera uma certa aderência da língua com o cadarço. Então, em nenhum momento no meu treino, e eu rodei bastante com esse tênis, eu rodei quase 50 km com esse tênis, em nenhum momento do meu treino eu senti a língua vir para o lado direito nem para o lado esquerdo. E apesar dela não estar atachada, esse material que é emborrachado e sintético na parte de cima gera uma aderência com o laço e aí você tem a língua sempre colocada centralizada no pé, o que a gente quer. Outra solução muito inteligente. Vamos lá, agora vamos finalizar esse calçado com o solado, amigão. E putz, aqui não sei se é uma solução tão inteligente, mas é uma solução tão simples, e simplicidade é sempre inteligente. Bom, esse aqui é o solado do Zante V2. O que ele tem em relação ao Zante V1, tem algumas modificações. Como você pode ver, ele é um grip, parece até um calçado de trilha, se você olhar de longe, cara, porque ele tem um grip aqui embaixo, que é um grip parecido até com os calçados da North Face. Os calçados de trilha da North Face tem um grip muito parecido, feito pela Vibram. Mas não, esse aqui é um grip normal, é um grip de asfalto, não é um grip de trilha, tá? Só para posicionar você. E em relação ao Zante V1, ele tem algumas modificações no espaçamento do grip, principalmente na parte em que você faz a aterrissagem. Bom, o Zante V1, o espaçamento, essas zonas de pressão aqui na parte da frente do calçado são diferentes em relação ao Zante V2. Então, existiu dentro da New Balance um estudo, um reestudo dos mapas de pressão, e aí eles redefiniram toda essa parte, principalmente na decolagem do calçado, essa parte que faz a decolagem, que é a parte da frente do pé, está redefinindo o grip que faz toda a contenção e aderência com o solado.
Mas isso não é o fundamental que transforma esse solado num solado interessante. É a simplicidade dele. Por quê? Porque as ranhuras permitem flexibilidade, então aí a gente tem na mão um calçado super flexível e ele te dá um grip interessante para vários tipos de terreno, não só o asfalto. No asfalto ele vai super bem, ele não adere demais, mas se você eventualmente for correr na pista, é bacana. Se você eventualmente for correr numa estrada de terra, é bacana. Então a solução é simples e para mim, bicho, tudo que é simples é bacana. A solução é simples e eficaz. O solado do Zante é um dos solados mais simples que eu já vi. Não tem mapas de pressão, não tem contenções de abrasão, não tem nada disso. Mas ela é eficaz e é muito interessante. Bom, é isso. Você está vendo o solado, você já viu a entressola, você já viu o cabedal. Esse é um calçado que tem soluções muito inteligentes e que preza pela simplicidade e te propõe uma corrida, amigão, que é aquela corrida intermediária. Se você está na busca de um calçado para sua rodagem, ele serve se você for leve. Se você está na busca de um calçado para o intervalado, ele serve para todos os tipos de corredor. É um calçado perfeito para isso. A New Balance coloca esse tênis na concorrência com o Saucony Kinvara. Eu acho que ele é um pouquinho mais pesado e ele é um pouquinho mais versátil que o Saucony Kinvara, que é um tênis de 4 mm de drop, enquanto esse aqui é um tênis de 6 mm de drop, que vocês sabem também é meu drop preferido. Bom, se você está na busca de um calçado para rodagens curtas, para rodagens até 21 km, e é um corredor como eu, acima de 75 kg, esse calçado serve exatamente para isso. Se você é um corredor mais leve, ele serve para fazer as suas rodagens mais longas também. É um calçado amortecedor e responsivo, que tem um certo controle de estabilidade, mas não é um tênis para pronador. Soluções inteligentes. Vamos aos pontos positivos e negativos do New Balance Zante V2. Bom, primeiro ponto negativo, e é o único que eu vou falar hoje, está no formato, está na forma. A forma desse calçado, o toe box dele é super largo e vocês sabem o quanto eu prezo um toe box largo. Mas a forma no arco do pé eu achei um pouquinho estreita. Se a gente está falando de um calçado nesses moldes, que é um calçado de 6 mm de drop, abaixo de 250 gramas, um tênis que serve para os intervalados, talvez fosse o caso de abrir um pouquinho mais a forma no arco do pé. Porque esses calçados que têm a forma no arco do pé mais rígida, mais estreita, são calçados normalmente de competição. Esse não é um calçado de competição. Então, no meu ponto de vista, esse é o único porém desse tênis. No arco do pé, ele é um pouquinho estreito, poderia ser um pouquinho mais largo. Vamos aos pontos positivos do New Balance Zante V2. Primeiro ponto positivo, flexibilidade. Isso está muito ligado ao grip, que tem esses hexágonos, tem esses materiais, tem todas essas subdivisões, né, essas ranhuras entre as subdivisões, que faz com que o calçado tenha uma flexibilidade muito, muito acima da média em vários pontos. E essa flexibilidade ela não é só linear, ela também é lateral. Por quê? Porque ele não tem clipe de contraforte, ele não tem material plástico. Então é um calçado que ele preza pela corrida natural, apesar de ser um calçado intermediário, 250 gramas, que te dá um certo suporte, te dá uma responsividade, mas ele tem essa flexibilidade, o que torna o calçado muito, muito versátil. Então, primeiro ponto positivo, flexibilidade e versatilidade, ok? Segundo ponto positivo, bicho, drop de 6 mm, cara, é um drop tão bacana, principalmente quando ele vem num calçado de até 250 gramas, porque aí, meu amigo, é difícil. Quando você pega um calçado pro dia do arrancar o pica-pau, normalmente ele é mais leve, mas ele tem drop de 10 mm, então ele vira um calçado de competição, cara. Ele vira aquele calçado que te põe em posição de prova, normalmente ele tem um clipe de contraforte rígido. Então, se você quer fugir desse tipo de calçado, mas você não quer um calçado pesado, um calçado de rodagem, são poucas as opções no mercado. E esse calçado ele é uma opção, porque ele não tem clipe de contraforte, ele tem só 6 mm de drop, e é um calçado que serve para os seus intervalados, e se você for leve, se for um corredor mais leve, até para o seu dia de rodagem. Então, drop de 6 mm, muito bom. Terceiro ponto positivo, bicho, é a relação peso, conforto, amortecimento. E aí, vou abrir um parênteses para falar, porque, mais uma vez, é uma solução inteligente, porque ele entra numa prateleira de mercado que não tem um calçado nessas características. Então, 6 mm de drop, mas super confortável, amortecedor e responsivo, mas um calçado de abaixo de 250 gramas. É difícil você encontrar um calçado como esse no mercado. Então, o que a New Balance implementa com o Zante V2 gera alternativas para uma gama de corredores que é muito órfão desse tipo de calçado. Ou seja, essa relação peso, conforto e amortecimento, ela vem aí, ela cai como uma luva para uma faixa de corredores que tem deficiência em encontrar calçados para eles. Ok,
Espero que vocês tenham gostado. Recapitulando, esse é um calçado de 254 gramas. Ele tem 6 mm de drop, está vendendo no mercado por R$ 599, é um pouco mais baixo que o Vazee Pace, o preço. E para mim é um tênis mais interessante que o Vazee Pace. Então, um tênis que vale a pena dar uma olhada. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!